Bom dia, pessoal, tudo jóia, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. A paz de Deus que excede todo entendimento possa nos guardar, possa nos ajudar de uma forma muito especial. Eu quero nesta manhã de sábado, hoje é 26 de março de 22, eu quero meditar Eclesiastes 5, versículo 15. Vamos ler aqui na palavra de Deus. Eu estou usando a Bíblia de estudo de aplicação pessoal. Eclesiastes capítulo 5 e o versículo 5. Deixa eu ver aqui. 5 não, desculpa, em versículo 15. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e nada tomará do seu trabalho que possa levar das suas mãos. Em outra versão diz que, como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e nada tornará do seu trabalho que possa levar na sua mão. E em segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 7, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Eu sou o pastor Nelson, professor, e agora poeta. Eu escrevi o meu livro, né? Deixa eu mostrar aqui. No livro de poesias, O Silêncio do Poeta, já está sendo vendido. Qualquer coisa, se alguém interessar, me procure no PV, ok? Ana Clara, bom dia, tudo jóia, tudo bem? E o livro está sendo um sucesso. Deus me abençoe, graças a Deus. Eu quero falar sobre Ana Clara. Ok, Ana, vamos estar orando. Ore pela minha filha também, ela está grávida também, 8 meses. Ela teve uma gestação antes que não prosperou. E agora está grávida, está com 8 meses, mas ela tem dias que passa bem, tem dias que não passa, mas Deus está no controle de todas as coisas. Eu quero falar sobre a fugacidade da vida. Nada trouxemos e nada levaremos. O apóstolo Paulo, ele nos mostra muitas verdades, muitas situações que nada realmente nós trouxemos para este mundo. Nós, aqui neste mundo, estamos apenas de passagem. E como Salomão falou, né, em Eclesiastes capítulo 5 e o versículo 15, que como saiu do ventre da sua mãe, indo-se como veio, e nada tomará do trabalho que possa levar na sua mão, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Paulo falando a Timóteo. E nós sabemos que não trazemos realmente nada. Com o passar do tempo, nós vamos adquirindo algo que não é legal, que é a bagagem do pecado, cujas consequências são desastrosas, e nos tornamos presunçosos e orgulhosos, cheios de arrogâncias, malícias, maldade. E muitas vezes nos achamos autossuficientes para algumas situações, até deixando de confiar em Deus. Porém, na realidade,
a nossa confiança deve estar exclusivamente no Senhor, exclusivamente em Deus, pois tudo aqui é muito passageiro. Nós respiramos, amanhecemos, muitas vezes não anoitecemos, e a vida ela torna-se complicada, porque nós colhemos aquilo que nós semeamos. Se nós semeamos a bondade, vamos colher bondade. E o salário do pecado é a morte. O pecado ele traz uma separação muito grande. A grande separação, há um grande abismo entre o homem e Deus, pois nós seguimos os nossos próprios pensamentos, os nossos próprios caminhos, e nos tornamos distantes do Senhor. O pecado entrou por um homem chamado Adão e uma mulher, Eva, e como consequências, o pecado passou para todos os homens. Mas por quê? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Gabriel Francisco, bom dia. Compartilhe com outras pessoas aí, pessoal. E o salário do pecado é a morte. Quando o homem desobedeceu a Deus, foi expulso do paraíso. Um lugar de delícias, um lugar de prazer, um lugar de comunhão com Deus. O homem tinha constantemente a presença de Deus. Porém, ao desobedecer, o homem foi expulso do jardim do Éden, lugar de delícias. E a morte passou para todos. Não somente a morte física, como também a morte espiritual. E o remédio para a morte espiritual é Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz: e nos vivificou, estando vós mortos, e vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos, em vossas ofensas, em vossos pecados. Ele nos deu vida, ele nos restaurou através de Cristo Jesus. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho único, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, porém alcançasse a vida eterna. E a vida eterna está em nós conhecermos o senhorio de Cristo em nossas vidas e aceitarmos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. A morte espiritual leva à separação do homem com Deus. E o que é que nós temos que fazer? Termos muito cuidado para que no final, da nossa existência, essa morte espiritual ela não seja eterna, porque essa morte eterna seria a separação total de Deus, o que indica muito prejuízo, muito sofrimento. Aí nós temos a morte física. Em Gênesis capítulo 3, e no versículo 19 diz: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela fostes tomado, porque és pó, e em pó te tornarás. Nós vemos aí, na realidade, a morte física como consequência do pecado, como consequência da desobediência do homem, porque o corpo, na realidade, transformar-se-á em pó. Porém, o espírito, ele não morre, o espírito, ele é eterno. E aí é que está o problema. Onde iremos passar a nossa eternidade? Com quem iremos passar a nossa eternidade? O homem morrerá. E nada nós trouxemos para este mundo e nada levaremos. Bom, a não ser as nossas obras. E a morte eterna, Apocalipse capítulo 21, versículo 8 diz: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas,
aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Porque a segunda morte é a separação total. E aqui nós vemos João mencionando em Apocalipse, capítulo 21, algumas classes de pecados. Não significa que serão somente esses aí, porém outros. Convém nós atentarmos que a morte virá para todas as pessoas. A morte é uma realidade incrível, incontestável, e nós não podemos jamais fugir dessa realidade. A morte vem para o rico, para o pobre, para o sábio, para o ignorante, o branco, para aquele que vive no palácio, para aquele que mora na mansão, para aquele que mora numa casinha de palha. Ela não respeita. Quando ela chega, ela leva as pessoas, e sem avisar. E a palavra de Deus, ela nos mostra muito bem que nada nós levaremos deste mundo. É uma história assim muito triste. É uma história que não é nem legal nós falarmos. É sobre a morte. Porque a morte, ela traz uma tristeza muito grande. A morte, ela traz uma saudade muito grande. O período do luto não é fácil, é muito complicado. Porém, em Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Nós sabemos que o juízo de Deus é forte, será fortíssimo. E a morte não é um passo para o escuro, como algumas pessoas expressam, como algumas pessoas dizem. Oscar Ferreira, bom dia. Porém, a morte é um estado terrível e não significa que você morreu e tudo acabou. Não. Deus, que é o Pai dos Espíritos, Ele diz na sua palavra: e o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Ainda que nós temos aí uma doutrina que ensina que o homem volta, a reencarnar, conforme muitos acreditam. Porém, eu fico com a palavra de Deus, eu creio na Bíblia, e a Bíblia, ela nos fala que nós devemos nos lembrar do nosso Criador nos dias da nossa mocidade, nos dias da nossa juventude, porque haverá dias em que o homem, na realidade, não terá condições nem sequer de caminhar mais, de ir mais a um templo, adorar a Deus, porque chegou a velhice, e a velhice traz muitos problemas, traz muitas consequências para nós. Muito obrigado a todos vocês que estão aí nos ouvindo. E diz que o espírito volta para Deus. Agora, esse voltar para Deus implica na realidade. Uns terão a sua salvação e outros terão a sua condenação. Apocalipse fala do juízo, do grande trono branco. Grandes e pequenos diante do juízo de Deus, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, porque nós precisamos ter os nossos nomes escritos no livro da vida, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, ele será lançado fora. Apocalipse capítulo 20, versículo 11, e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar
os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, que essa é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aqui é o juízo final. Aqui trata-se da condenação eterna. Portanto, não haverá possibilidade de alguém morrer e tornar a viver novamente. Depois da morte, segue-se ao juízo. Mas uma boa notícia eu tenho para vocês, é que Jesus venceu a morte. Apocalipse, capítulo 1, versículo 17 e o versículo 18, Jesus venceu a morte na cruz do Calvário, porque ele morreu e ressuscitou para nunca mais morrer. Ele disse ao apóstolo João, que estava prisioneiro por causa do evangelho na ilha de Patmos, ele disse: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, eu tenho a chave das mortes e do inferno. Jesus, ele veio para vencer a morte, ele veio para destruir as obras do nosso adversário e nos libertar, nos dá vida, nos dá alegria, nos dá paz, nos dá esperança. E acima de tudo, ele venceu a morte. Quem crê em Cristo, que é o príncipe da vida, tem o poder sobre a morte. Ele declarou para Marta, irmã de Lázaro, que estava morto há 4 dias: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Viverá, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Por que fala aí que nunca morrerá? Aqui está falando da morte espiritual, da morte eterna. Ele não será lançado na segunda morte, ele não será lançado no juízo. E a morte será derrotada pela igreja do Senhor na volta de Jesus. Porque há muitos que não provaram a morte, muito pelo contrário. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja que estava em Corintos, ele disse: eis aqui vos digo um mistério, que na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Esse dormir aí significa nem todos morreremos, mas todos seremos transformados em um momento, em um abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. E os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós, os que estamos vivos, ou os que estivermos vivos, seremos transformados. Porque convém que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está o morto, teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus, quem nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus queridos, nada nós trouxemos para este mundo, nada nós levaremos. A nossa vida tem sido uma vida de muitas preocupações. Nos dias atuais, é muito mais fácil nós seguirmos o fluxo deste mundo e vivermos para Deus. Porém, nós devemos lutar para vivermos para o Senhor, porque este mundo é um mundo de lágrimas, é um mundo de sofrimentos, é um mundo de destruições, é um mundo em que nós não deveremos acumular riquezas materiais aqui na terra, porque a nossa pátria não é aqui. A nossa pátria está nos céus.
A morte chegará para todos nós. E tudo que nós aqui adquirimos, muitas vezes eu fico olhando assim para a minha casa, para as minhas roupas, para as coisas que eu tenho, e eu fico pensando, puxa vida, em um determinado momento tudo isso na minha vida poderá acabar. E a verdadeira riqueza não se pode tocar. Ela é alcançada pela fé, ela é alcançada pela graça, ela é alcançada pela misericórdia de Deus. Se eu estou aqui nesta manhã, não é porque eu sou bom, eu tenho também os meus defeitos, e até sei quais são. Porém, nós devemos lançar o nosso olhar unicamente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Vocês que estão aí, vocês podem comentar, vocês podem falar, se estão gostando da nossa fala, mas eu quero dizer para você que nós vivemos em um mundo em que tudo no momento pode se acabar. Nada é eterno. E nada levaremos deste mundo, nada levaremos desta vida, a não ser realmente as nossas obras. A Bíblia de King James atualizada diz, pois ao morrer nada levará consigo, e a sua glória não descerá para ele. Salmo 49, nós temos alguns versículos, diz, não te indignes quando uma pessoa se enriquece, quando aumenta a glória da sua casa, pois ao morrer nada levará consigo, nem descerá com ela seu esplendor. Ainda que em vida essa pessoa se parabenize cogitando, todos te louvam, porque prosperará, mas nós nada levaremos deste mundo. Em King James Bible, for when I did, he shall carry nothing away, his glory shall not descend after him. Nós sabemos que nada nós levaremos, queridos. E Jó, no capítulo 1, versículo 21, ele exclamou em oração, nu deixei o ventre de minha mãe, e nu partirei da terra. Yahvé deu, Yahvé o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. E Salmos 17, versículo 4 diz, com a tua mão, Senhor, livra-me das pessoas mundanas, dos homens maldosos desta terra, cuja recompensa está nesta vida. Enche-lhes o ventre de tudo o que lhes reservaste. Fartem-se disso os seus filhos, e o que sobrar fique para as suas crianças de colo. Vejam, tudo o que nós adquirimos neste mundo vai ficar aqui. Ficará para outras pessoas. E Jó 27:19 diz, rico ele se deita, contudo jamais o será. Assim que desperta pela manhã, todos os seus bens e riquezas se foram. Em um só segundo, em um só momento, tudo acaba. E Eclesiastes 5 diz, o versículo 15, que foi o versículo que nós lemos, o ser humano sai nu do ventre da sua mãe. Assim como vem ao mundo, assim parte deste. De todo o trabalho em que se extenuou, nada poderá levar consigo. Então não adianta nós estarmos com tanta guerra, com tantas coisas, porque nada nós levaremos. Levaremos sim as nossas obras. E 1 Timóteo 6:7 diz, porque ingressamos neste mundo sem absolutamente nada, e ao partirmos daqui, nada podemos levar. Isaías capítulo 5 e o versículo 14, porque este motivo, o Sheol, a sepultura aumentou o seu apetite, escancara a sua boca, a morte levará para seu interior todo o esplendor da cidade e a sua riqueza, a agitação das pessoas, do comércio, e todos quantos nesse meio se divertem. Observem que tudo acabará. Tudo acabará. Isaías 10:3 diz, pois bem, que fareis no dia do castigo? Quando a destruição vier de um lugar distante, mais certeira,
A quem correreis em busca de abrigo e socorro? Onde deixareis as vossas riquezas? Chegou o momento, meu querido. A morte não vai perguntar, você quer ir? Você não pode ir? Ah, deixa eu me preparar. Me deixa aqui mais um pouquinho. Isso não vai acontecer. Jamais vai acontecer. Por isso nós devemos estar cada dia preparados, pensando no Senhor, pensando em Deus, e nos apegarmos ao Senhor, nos apegarmos a Deus, não nos apegarmos a nada. Precisamos ser pessoas livres, porque o grão de trigo só vai produzir frutos se morrer. Temos de morrer para aquilo que de repente é até bom para nós, pois coisas novas vão nascer em nosso coração. Mas, se nós na realidade fizermos um pacto com Cristo, fizermos um pacto com o Senhor Jesus, e precisamos estarmos apegados em Deus, não nos apegarmos às coisas deste mundo. É claro, enquanto estamos aqui, nós temos que lutar, porém não colocarmos o nosso coração nos nossos bens, nas nossas riquezas, porque tudo vai acabar e nos tornaremos presas, né, de situações que não deveríamos estar. E Deus nos chamou para sermos pessoas livres, livres para adorarmos a Deus, livres para adorarmos o nome do Senhor Jesus Cristo e não amarmos as coisas mundanas, não colocarmos o nosso coração, porque tudo acabará, como nós temos falado, e a Bíblia nos diz em Mateus capítulo 6, versículos 19 ao versículo 20, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e não roubam. Marcos capítulo 8, versículo 36 diz: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não adianta nada. Lucas capítulo 12, versículo 15: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância dos bens que possui. E segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Provérbios 15, 16, melhor o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Eclesiastes 5,15 fala que nós saímos nus do ventre da nossa mãe. E nós também iremos nus. Assim nu voltará, indo-se como veio. E não levaremos nada, nem a roupa que vão colocar em nós, nós teremos o direito de escolher. Portanto, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17, manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. Tudo, Dorcas Ferreira, paz do Senhor, bom dia, paz do Senhor Jesus. É tudo que nós adquirimos neste mundo, nós devemos agradecer a Deus, louvar a Deus, porque o que nós adquirimos é porque Deus nos deu força, nos deu sabedoria, mas, como eu já disse no início, nada levaremos, nada levaremos. E Colossenses 3, 5 diz: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Está dizendo mortificai. Significa você tem que lutar todos os dias, a todos os momentos.
Porque ainda que a Bíblia fala, a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo, porém há uma luta constante. É uma luta diária da carne contra o espírito, do espírito contra a carne. O espírito, ele tem que vencer. Aquilo que nós mais alimentamos é aquilo que vai vencer. Porém, aquele que serve a Deus, ele medita na lei do Senhor de dia e de noite. E o nosso coração deve estar inserido da graça e da misericórdia de Deus. Nós viemos para este mundo com uma missão e nós devemos compreender o sentido da vida. Todos nós temos um projeto, todos nós temos uma missão e nesta missão nós devemos estar empenhados em servir a Deus, em obedecer à palavra do Senhor. E no mundo nós teremos lutas, dificuldades, teremos aflições, cada dia a situação ela torna-se muito complicada, porém nós vencemos pela palavra de Deus, nós vencemos pela fé. E eu te aconselho nesta manhã a fazer um pacto com Cristo, a pensar um pouco na tua vida depois da morte, como será, onde você passará a eternidade, onde você passará a eternidade com Cristo ou sem Cristo. É muito difícil. A eternidade realmente é algo que não vai acabar. O menino, ele perguntou ao pai, pai, o que é a eternidade? Ele respondeu, quando você terminar de esvaziar o oceano com um balde, terá passado um pouco da eternidade. Então vejam que nós precisamos ter atitudes, porque há alturas e profundidades sobre a eternidade que o homem mortal jamais ele vai compreender. Mas Deus ele fala ao nosso coração. Deus ele mostra para nós como nós devemos enfrentar tudo isso. Nós vivemos num mundo onde todas as coisas são temporais. E a morte é a certeza. A matéria ela não é eterna. Tudo o que foi criado está sujeito à morte. Tudo sobre nós está morrendo. Mas a nossa alma não morre. Nós estamos indo para a eternidade. Nossa vida é um sopro. Nossa vida é como uma flor que murcha, que brota de manhã e à tarde seca. É como um corredor veloz. Tudo está passando tão rápido. Tudo passa tão rápido. A beleza é temporária, a beleza acaba. A força do corpo acaba. A sabedoria e o poder do cérebro também acabam, são temporários. Salomão era um prodígio em conhecimento e sabedoria. Ele dominava o conhecimento da sua época. Eu não vou dizer todo o conhecimento, mas ele dominava o conhecimento da sua época. Mas no fim dos seus dias tornou-se um tolo. Ele permitiu que suas mulheres inclinassem seu coração para outros deuses, para outros caminhos. Então nós devemos ter muito cuidado com aquilo que nós estamos fazendo. Todos nós estamos nos movendo para um mundo onde parece que tudo é eterno, parece que não vai acabar. Porém, a nossa vida ela não termina aqui, a nossa vida ela continua. Nós devemos fixar o nosso olhar numa felicidade futura. Nossa felicidade aqui, ela é passageira, ela acaba. Um dia nós estamos chorando, outro dia nós estamos sorrindo, outro dia nós estamos bem, outro dia nós não estamos bem, mas devemos colocar o nosso olhar em Jesus, o autor e o consumador da fé. O apóstolo Paulo, ele falou sobre a eterna destruição dos ímpios. O apóstolo João falou sobre a eterna destruição dos ímpios. A antiga serpente continua jogando seu veneno mortal, dizendo para as pessoas, certamente você não vai morrer.
O diabo ainda continua usando suas velhas táticas, suas velhas formas de enganar as pessoas. Mas saiba de uma coisa, que aos homens está, sim, ordenado morrerem apenas uma só vez, vindo depois disso, o juízo. Sejamos fiéis a Deus e pensemos no nosso futuro, pensemos num estado de eternidade e no mundo invisível, onde Deus estará completamente presente, ou onde o nosso adversário estará completamente presente. Onde você vai passar a eternidade? O Senhor Jesus, Ele é o único caminho. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Ele veio para destruir o seu cativeiro. Ele veio para triunfar sobre o pecado, triunfar sobre o diabo e sobre a morte. Ele veio para nos trazer luz, para nos trazer paz, alegria, para nos trazer libertação. Ele veio para libertar os cativos. Ele nos comprou com seu sangue, redimiu-nos e nos libertou-nos com o seu sangue. Ele se tornou nosso substituto, carregando os nossos pecados em seu corpo, foi morto, transpassado pelas nossas iniquidades, e o profeta Isaías diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Por isso, meu querido, a nossa vida é passageira e nós devemos fixar o nosso olhar em Cristo, procurarmos amar as pessoas, fazer justiça e invocar o nome do Senhor, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos capítulo 2 e o versículo 21. E segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2 diz: eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. A palavra de Deus nos diz que para nós aceitarmos a Cristo agora, não deixar para amanhã. Não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que ele trará à luz. Provérbios capítulo 27, o versículo 1. Tudo que você tiver para fazer, faça agora. Resolva a situação agora. A morte pode reivindicá-lo a qualquer momento. Como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. E Apocalipse 20:15 diz: aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Deus tem os seus livros e o seu nome está escrito no livro da vida. Você tem a certeza da sua salvação. Creia no Senhor Jesus. Apocalipse, Atos capítulo 16, versículo 31 diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Mateus 11, 28 diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. João 3,16, eu já citei, vou citar mais uma vez: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu querido, que nesta manhã você possa fazer um pacto com o Senhor Jesus Cristo. Você possa fazer um pacto com Deus, entregando a tua vida ao Senhor. Não importa como você esteja neste momento. Não importa a tua condição, não importa o tipo de pecado que você praticou, mas entregue a tua vida ao Senhor Jesus Cristo. Deixe Ele dominar todo o teu ser. Não importa o tipo de pecado, o tipo de situação. O Senhor Jesus está para nos perdoar e para nos ajudar. Portanto, tenham todos um bom dia na presença de Deus. A graça e a paz do Senhor possa envolver o teu ser, a tua alma, o teu coração. E um grande abraço e um grande beijo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e um feliz sábado.